Use em uma manhã poderosa e indesejada. Bom dia. Bom dia. Então, a Ucrânia continua ameaçando a Bielorrússia por algum motivo, não está claro por quê. Uma pequena digressão. Dizem para vocês que a Bielorrússia, talvez, se torne participante de uma nova frente direcionada contra esta Ucrânia, ou seja, está sendo planejada uma nova ofensiva justamente pelo norte. E então, o que temos? Por isso, aquele mesmo Brody, Madiar Brody, que supostamente foi morto por aqueles mesmos Oreshniks, declarou hoje que foram identificados 500 alvos no território da Bielorrússia, caso Lukashenko decida participar plenamente da guerra contra a Ucrânia ao lado da Rússia. Foi isso que declarou aquele mesmo Brody. Em particular, ele disse o seguinte: bom, aqui começaram as grosserias, não vou lê-las. E a única coisa que ele contou é que isso está planejado apenas no caso de a Bielorrússia atacar. Mas, novamente, várias coisas podem acontecer aqui. Agora, por exemplo, essa escalada é vantajosa para Kiev, pois há dinheiro e recursos para lutar. É possível seguir com tudo isso e continuar construindo as mesmas mansões, corporações ou dinastias, como quiser chamar, sem nenhum problema ou preocupação. Agora está tudo indo perfeitamente bem para a liderança da Ucrânia. O dinheiro está sendo dado, a confiança. Bem, eu não sei se é algo apenas para mostrar ou não, mas mesmo assim, na Europa eles praticamente idolatram toda essa turma e continuam convidando tanto para irem até eles quanto indo para a Ucrânia. Aliás, sobre a viagem à Ucrânia, tem uma coisa interessante. Aqui tem um trecho do encontro de Zelensky com Tikhanovskaya. Tikhanovskaya, caso você não se lembre, é a esposa do opositor bielorrusso Tikhanovsky, que foi preso. A esposa dele, de repente, se tornou líder. E ela nem queria entrar para a política. E agora ela é considerada pelos europeus e pelos Estados Unidos como uma espécie de líder alternativa da Bielorrússia ou até presidente. Algo assim. Naturalmente, ela não tem nenhum poder. Ela não decide nada, mas veja como a conferência acontece. Nós nos encontramos com o ministro. Se essa questão fosse resolvida, muito mais bielorrussos poderiam... E pelo que entendi, ela está conversando. Não ouvi muito bem, mas é ou em bielorrusso ou em ucraniano. Seria interessante se Zelensky falasse ucraniano e ela bielorrusso, ainda mais com tradutor. Isso seria ótimo. Por algum motivo, não duvido que tenha sido assim. Mas talvez Tikhanovskaya, para se encontrar com uma pessoa tão importante, tenha aprendido ucraniano, ou pelo menos decorado as perguntas em ucraniano. Isso eu não sei mesmo. Bem, mas para que tudo isso? Imagine quanto dinheiro é desperdiçado com esses voos. Voos, comida, idas a restaurantes, despesas organizacionais, salários dos organizadores, salários desses próprios líderes. Acho que daria para construir uma escola com esse dinheiro. Era só passar um mês sem se encontrar em algum lugar, como o sul da cidade do Cabo, ou outro lugar qualquer, e construir uma escola decente para crianças normais. Mas não. Depois a própria Madiar Síbiga se juntou às ameaças. Síbiga é o nosso maior diplomata de todos os tempos e povos. O Sparta, um colete à prova de balas ativo, mas para a cabeça, já que nem todo colete protege o tronco. E ele conta o seguinte: o próprio fato de tornar públicas essas ameaças, ele está falando sobre Lavrov. Aqui o interessante é que a Ucrânia, na pessoa daquele mesmo Brody, parece ameaçar Belarus, embora diga, se vocês atacarem, nós vamos responder. Mas pelo menos existem 500 alvos. E aqui ele conta isso depois que a Federação Russa declarou a intenção de bombardear Kiev ou de pôr em prática outras ameaças quaisquer. Afirmou que o próprio fato de tornar públicas tais ameaças demonstra desprezo pelas condições internacionais para o fim da guerra. Na minha opinião, ambos os lados já há muito tempo ignoraram essas condições internacionais. E isso é vantajoso para todos. Tudo está ótimo. E depois ele declarou que eu considero isso uma provocação ousada. Isso é uma confirmação pública. Mais uma confirmação. Confirmação do interesse da Rússia em continuar a guerra. Lavrov relata publicamente o andamento da conversa e confirma ameaças de ataques próximos a Kiev. Para mim, é muito difícil aceitar como isso pode ser permitido. Mas, por outro lado, é uma ameaça. Por outro lado, pelo menos parece que se sabe como e com o que vão atacar. Porque os cidadãos comuns podem se salvar, caso aconteça alguma coisa. E isso ainda é bom. De novo, eu já mostrei. Mas aqui apareceu na internet uma lista de acesso público. Primeiro, do que vai bombardear.
E segundo, onde vão bombardear. Infelizmente, não se sabe quanto, mas se sabe a lista de todas essas armas. Olhem, aqui tem uma quantidade enorme, tanto bombardeiros estratégicos quanto comuns, mísseis balísticos e drones de ataque, e são quase 1000. E mísseis de cruzeiro, e até 3 mísseis de Zircon. Enfim, tem muita coisa aqui, e prometem lançar tudo isso contra Kiev. Contra Kiev, sim, em várias ruas e em algumas outras cidades também. Eu já mostrei isso antes, veja no vídeo anterior, está mais detalhado. Não quero repetir tudo. Eu, sinceramente, se estivesse no lugar da Sibéria, não faria toda essa confusão, porque os Estados Unidos ainda querem reduzir os gastos da OTAN. E agora estão dizendo que querem reduzir, de novo, as obrigações anteriores. O que isso significa? Significa menos dinheiro. Menos dinheiro é o quê? É menos capacidade. E, ao que parece, os ucranianos. E menos capacidade. Bem, talvez não consigam construir mansões em outro lugar. Não me canso de mostrá-las. Aliás, vamos avaliar a Sibéria com o potentômetro, porque faz tempo que não faço testes. Bem, potência, a Sibéria é potente como sempre. Ela é boa nisso. Continue. Tudo bem, não vamos. O que mais está sendo dito? Washington está reduzindo. Depois, novamente, planejam reduzir. Já estão exigindo relatórios sobre a redução. Mas o mais interessante é isso aqui. Os europeus terão que preencher rapidamente, por conta própria, as lacunas que surgirem. Europeus estão comprando armas para a Ucrânia agora, gastando muito dinheiro. Além disso, destinam cerca de 90 bilhões, certo? Ainda mais dinheiro em euros para a Ucrânia. Além de tudo isso, os europeus de repente destinaram 11,5 bilhões para os países bálticos. Para quê? Para combater drones. Bom, e quem está lançando drones agora contra os países bálticos? Eles não explodem. Por exemplo, anteontem um drone caiu no lago e afundou. A Ucrânia encontra esses drones porque há simplesmente uma quantidade enorme deles circulando por toda parte agora. E como os drones ucranianos, segundo várias fontes não confirmadas, aparentemente são deixados passar pelo espaço aéreo dos países bálticos, às vezes os drones desviam da rota e talvez caiam, talvez continuem voando. Os próprios países bálticos não gostam nem um pouco disso. E aparentemente, para que eles continuem não gostando nada disso, junto com a luta anti-drones, estão destinando a eles 11 bilhões e meio de euros. Esse é um dinheiro que ninguém jamais viu, exceto alguns desses Bezos, Elon Musk e outros semelhantes. E de uma só vez, também é improvável que isso possa estar na conta de alguém, em algum lugar, mesmo considerando o valor da empresa ou do negócio. Mas assim, na hora, desse jeito, e aqui, olha só, de repente e pronto. De repente transferiram. Ah, o que mais temos sobre os Estados Unidos? Agora, eles estão em situação complicada com o Irã. Não há fim para essa guerra. Às vezes há cessar-fogo, às vezes não, e o preço do petróleo sobe e desce. E acontece que algumas pessoas conseguem ganhar muito dinheiro com isso. E depois? Depois os Estados Unidos querem reduzir não só o volume de recursos, os recursos financeiros que eles investem, mas também fornecer à OTAN significativamente menos bombardeiros estratégicos. Em relação aos caças, também se trata de reduzir a contribuição americana em 30%. Fica a impressão de que se acontecer alguma coisa, os próprios países bálticos ou alguém mais terão que participar disso tudo por conta própria. E a Europa, como já disse várias vezes, não tem tanto dinheiro assim. Porque acho que, em primeiro lugar, o que está sendo transferido é uma coisa. Em segundo lugar, as empresas estão fechando. As mesmas indústrias, empresas industriais, automobilísticas. Algumas estão sendo compradas por empresas de armamentos, mas as armas produzidas por essas empresas, na maioria das vezes, especialmente aquelas usadas na guerra, são dinheiro gasto. Elas simplesmente desaparecem como água na areia. Isso custa caro. Empregos são criados. O dinheiro é pago aos trabalhadores. Mas de onde vem esse dinheiro? Do orçamento. O dinheiro é gasto em coisas que não trazem nenhum benefício para a economia. Por exemplo, construíram um tanque. Ele fica parado no hangar ou em algum lugar, esses tanques ficam lá. Ou ele anda pelo campo de testes. Ou participa de uma guerra. Se o tanque for destruído, constroem outro. Ou seja, isso é praticamente queimar dinheiro. Sim, parte vai para os bolsos dos trabalhadores. Ou seja, fica com eles. Não como acontece com os líderes poderosos, depois dessas transferências e transações bilionárias. Mas mesmo assim, ainda é um desperdício de dinheiro. E o Estado, que está travando alguma guerra de grande escala, mesmo que seja junto com alguém, ele vai à falência aos poucos. Vai à falência! Vai à falência!
O que mais temos? Existe alguma probabilidade de algum tipo de trégua, mas ela é tão pequena que, para ser sincero, eu pensei em não tocar nesse assunto hoje, mas acabei tocando. Novamente, Sibiga declarou que talvez haja uma trégua, mas ele imediatamente colocou condições. Trégua aeroportuária, energética e portuária. Diferentes tipos de trégua. Ele quer discutir isso com os parceiros europeus. Além disso, por que com os europeus e não com a Rússia, eu sinceramente não entendo. Porque aí é outra coisa. Tudo bem, se pelo menos você discutisse isso com os Estados Unidos têm pontos de contato com a Rússia. Mas a Europa não tem contato com Putin. A Europa não tem contato com Lavrov. Praticamente não tem contato com ninguém agora, exceto pela compra e venda de gás. Sim, aqui, claro, está tudo ótimo. A Rússia vende gás para os chamados inimigos dela. Os chamados inimigos usam esse gás. E todos esses porta-aviões ficam ameaçando uns aos outros com os punhos. É claro que isso é um jogo de várias jogadas, naturalmente. E aqui, ao que tudo indica, prepara-se outra jogada com essas tréguas e, novamente, discussões com os europeus. E, novamente, Sibiga declarou que é necessário que isso também seja discutido com o lado russo. Isso pode ser uma trégua aeroportuária. Isso pode ser uma trégua energética. Isso pode ser uma trégua portuária. E quem vai negociar? Ursula von der Leyen, que não fala com Leyen. Ou talvez Kaja Kallas. Ou talvez outra pessoa. É absolutamente impossível entender. Para ser sincero, eu realmente não entendo o que isso será e quem vai tratar de tudo isso. Mas aparentemente, se Sibiga está dizendo, então alguém vai tratar disso assim mesmo, mas não há uma terceira opção. Junto com Sibiga também Zelensky se destacou. Amigo, camarada, irmão, por assim dizer. Porque ele teve uma reunião bilateral com Poroshenko. Mas vocês se lembram desse Poroshenko, que em 2019 competiu com Zelensky pelo cargo de presidente. Que uma coisa como essa, veja só, o que é o axioma de Escobar. Dá no mesmo uma coisa ou outra, mas no final, temos o que temos. E o que temos não agrada muito a todos, nem de longe. Poroshenko gritou uma vez que ele era contra. Embora ele tenha introduzido esse conceito de exército, língua e fé primeiro na Constituição. Também incluiu na Constituição da Ucrânia o objetivo de entrar na OTAN e a necessidade de conseguir isso. Bem, e Zelensky é basicamente uma versão turbinada do Poroshenko, ou Poroshenko, uma versão reduzida do Poroshenko-Zelensky, é difícil dizer. Mas agora eles já se encontraram juntos. Aparentemente para formar uma certa unidade. Poroshenko, satisfeito, escreveu que pela primeira vez em muitos anos ocorreu nosso encontro com o presidente Vladimir Zelensky. Em condições em que a Ucrânia está travando uma guerra pela sobrevivência, o diálogo com o parlamento e a recuperação de sua capacidade de ação são importantes. Há desafios demais que só podem ser superados juntos, e eu acho isso ótimo. Aqui vemos com nossos próprios olhos a confirmação daquela antiga lenda, segundo a qual, de alguma forma, os deuses dividiram os habitantes superpoderosos da Terra. Os primeiros humanos foram divididos em metade masculina e metade feminina. E desde então, essas metades buscam uma a outra. Se uma metade conseguir encontrar a outra, então a criatura mais poderosa surgirá novamente. E isso não será muito bom para esses deuses. Aqui vemos dois homens, claro, mas também podemos dizer que toda a força foi dividida, embora na verdade um tenha recebido mais e o outro menos. Mas agora eles vão se unir de alguma forma e, provavelmente, o país vai se reerguer imediatamente. De imediato teremos 4 Suíças, talvez até 5, ou 2 Estados Unidos no lugar da Ucrânia. Crescimento econômico, prosperidade, as pessoas ficarão muito felizes. Chuva morna vai regar, cogumelos vão crescer, o trigo vai dar espigas 4 vezes por ano, e tudo isso, é claro, vai impactar de forma extremamente positiva o PIB. Não no Putin, quero dizer, mas no produto interno bruto e, de modo geral, na economia da Ucrânia. O que você acha? Isso é possível? Escreva nos comentários. Depois, porque Zelensky agora, junto com Poroshenko, ao que parece, vai trabalhar para trazer os jovens de volta ao país. É justamente a juventude que não deixa Zelensky em paz. Não deixa em paz? Не дает покоя. Sim, porque eles foram embora e nem pediram permissão. Não pediram permissão para Sanich se podiam ir embora por causa dele. Ele teria dito não, mas de repente agora ficaram preocupados e querem trazer todo mundo de volta. Zelensky agradeceu aos ucranianos que retornam do exterior. Por favor, digam quem são vocês que estão voltando. Escrevam nos comentários. Estou curioso para saber. Tenho certeza de que alguns já estão voltando. Não estou sendo irônico aqui, mas se você voltou,
por qual motivo e em que país você estava. É muito interessante. Ou escreva também no canal do Telegram. Lá eu tenho um chat geral. Ou mande um e-mail. Ele está indicado na lista de contatos no YouTube. Escreva por que você voltou para a Ucrânia, se você quer morar lá, ou se é temporário, ou simplesmente, bom, pode ser que não tenha dado certo no exterior. Tudo pode acontecer, claro. Aqui estou falando sério, sem ironia. Seria interessante saber. Então Zelensky quer que ainda mais pessoas voltem, digamos assim. E diz o seguinte: sua pátria precisa de você. Por que você? Eu não sei. Talvez eu tratasse você de forma mais formal, mas tudo bem. Isso não é pomposidade, é um fato. Não é pomposidade, claro. Hoje estamos falando sobre como trazer os ucranianos de volta. Sem dúvida, somos um país aberto e ficamos felizes em receber qualquer pessoa de qualquer país aqui. Ele provavelmente está fazendo alusão aos paquistaneses que agora estão sendo contratados para trabalhar no lugar dos ucranianos. Ainda assim, discutimos o retorno de milhões de ucranianos e de nossos entes queridos para casa. Depois ele diz várias outras coisas lá. Agora surgiu esse programa das milhares de cabeças falantes, mencionado por Yulia Mendel, ex-secretária de imprensa de Zelensky. E ela dizia que Zelensky normalmente não faz o que fala, mas manda falar sobre o que ele prometeu, sobre algo bom para as pessoas. Ele faz isso com esses blogueiros, não comigo. Para os intent makers, outros jornalistas, políticos e muitos outros. E como resultado, na opinião dele, se alguma informação for repetida 1000 vezes, ela se tornará realidade. Ou seja, por exemplo, como quando ele prometeu apartamentos para os refugiados de Donbás, aqueles que vieram voluntariamente ou foram trazidos para a Ucrânia prometeram a eles apartamentos ou casas. E não fizeram absolutamente nada, mas falaram muito. E quando alguém do círculo do Zelensky tentou levantar esse assunto, ele disse algo mais ou menos assim, não lembro exatamente. Não vamos fazer isso. Tipo, o principal é que seja declarado, e então isso será verdade. Ou seja, repetiram 1000 vezes e pronto. Agora, pelo visto, é a mesma coisa. O que mais? Aqui sobre o retorno também é interessante. De novo, os ucranianos estão voltando. Se alguém volta, talvez tenha um negócio aqui. Talvez alguém tenha uma casa cara, ou um apartamento. Mas quem convida a voltar são os ucranianos, até da Alemanha. E quem propõe isso, que já não é o Zelensky, não sabe quanto pagam lá. Mas esse jovem, Informácia, você sabe. Que ele tem... Ele tem alguma informação. Ele tem... Me comunico com o Estado-Maior e tenho informantes. Centenas de milhares estão em casa. Ele está falando de quem foge da mobilização, pelo que entendi, e tem medo de sair. Eu uso esse termo aqui só para que todos entendam de quem estamos falando. E não são acadêmicos, não são professores, são professores. Aliás, esse era o Voskoboinik, que declarou, onde ele está aqui, Voskoboinikov, ou Voskoboinik, algo assim. Antes disso, era o cara de óculos. Minhas informações... Você está coletando? Já o perdemos. Ele afirmou que cada mulher na Ucrânia, para restaurar a população e garantir o crescimento populacional, um verdadeiro boom demográfico, por assim dizer, deveria dar à luz 78 filhos, e se isso não acontecer, então é totalmente natural, totalmente normal, que convidem imigrantes. Os mesmos paquistaneses, indianos, eles é que virão. Ele também afirmou, eu até fiz um vídeo inteiro sobre isso, que em breve, na Ucrânia, em 5 ou 10 anos, haverá mestiços. A população vai se misturando aos poucos, tudo faz sentido. E ele ainda falou algo bem absurdo. Ele ficou parado, sorrindo. Não sei quem é esse cara. Pliuzare até ontem era encanador, até ontem trabalhava na construção civil. Agora ele está em casa porque tem medo das ações ilegais do Centro Territorial de Corrupção. Bem, é verdade. Realmente tem muita gente em casa, até mesmo no chat do Telegram. De novo, tem muita gente que não vai trabalhar ou que vai por caminhos alternativos. Porque os caras do TCK realmente estão fazendo barbaridades. É um absurdo o que está acontecendo. E eu não recomendaria zombar disso. Aliás, porque algo assim pode acontecer praticamente com qualquer um, seja na Ucrânia ou em qualquer outro país, onde pode ser declarada uma mobilização, e não estou falando só da Rússia, mas de outros países também. Ou seja, você mesmo não espera quando isso pode te atingir, digamos assim. Ah, mas vamos continuar ouvindo. Se vocês quiserem, nós vamos sair. Eu não chamaria ele de outra forma. Eu tenho uma proposta. Agora a Verkhovna Rada vai votar as devidas alterações. Ele diz ter uma proposta para retirar as pessoas desses apartamentos. Um contrato para garantir que você cumpra a condição social. Um pagamento melhor. Mais um desses guerreiros de ocasião. Proponho que os que estão no exterior, que nem têm 20 quilos, se disserem isso... Por que o mostraram? Por quê?
É absolutamente impossível entender. Por vários motivos eles foram embora, os que ainda estão lá. Agora, oferecer o mesmo contrato estatal, só que econômico, envolvendo o Estado, que publica uma lista de profissões. Não temos essas aqui. 25 mil grivnias. Bem, aqui são necessários óculos de potência no DefTab. Porque agora vem uma proposta impossível de recusar. E para não causar ao organismo nenhum dano, digamos por esses mesmos íons de potência, vamos usar os óculos de potência. Ele está dizendo que, do ponto de vista econômico, é preciso oferecer dinheiro para essas pessoas que estão em casa ou no exterior. Fazer uma proposta vantajosa para que saiam e comecem a trabalhar. Você não vai ganhar 300 euros de benefícios sociais na Alemanha. Aqui terá o Borscht da sua mãe, sua esposa, sua pátria e sua casa. Bem, isso também é interessante. Ou seja, ele diz, são duas afirmações dele. Eu concordaria com uma, mas não com a outra. Ou seja, ele não está tão errado. Está oferecendo cerca de 300 euros, uns 20 ou 25 mil grivnias. Na verdade, isso ainda parece ser 500 euros, aliás. E não 300. É isso aí. Ele propõe dar para quem está em casa ou para quem vem do exterior. Eu ainda não entendi. Aqueles que estão na Ucrânia vão receber o mesmo tanto? Bom, tudo bem. Se a pessoa que está em casa agora e realmente não está trabalhando, com medo dos centros de recrutamento, for com prazer trabalhar por aqueles mesmos 25 mil grivnias e sem medo do TCK, tenho certeza disso. Como ele diz que dá para sair com a família, comer borscht e tudo mais, então desculpe. Vir do exterior por causa de 500 euros, pra quê? Pra quê exatamente? Então pra quê? Eu realmente não entendo. As pessoas na Alemanha ou em qualquer outro país da Europa ganham mais do que 500 euros e vivem muito melhor do que agora na Ucrânia. Na Ucrânia agora, além dos funcionários do centro de recrutamento, há vários prazeres. Como esses jovens que andam por aí, gritam, e como esses mesmos funcionários do centro de recrutamento malucos. Podem te espancar antes de saberem que você está dispensado da mobilização e depois te largar em algum lugar. Além de tudo isso, a mesma guerra, bombardeios, água e comida ficando mais caras, os preços nos postos de gasolina ficaram acima dos preços europeus. Li algo hoje. Me avisem se não for verdade. Dizem por aí. Está um caos o que está acontecendo na Ucrânia agora. E por 500 euros, se alguém vier do exterior? Bom, só mesmo pessoas que realmente sentem muita saudade da terra natal. No geral, a proposta, digamos, é razoável. De fato, se oferecerem para a pessoa, de novo, nem todo mundo no exterior ganha muito dinheiro. Também há aqueles que recebem 1.000, 1.200, mas para a Ucrânia isso é muito dinheiro. Ou seja, são 50 mil, né? Grivnias. 50 salários assim são bem raros. O mesmo deputado oficialmente sabemos, recebe 50, 50 e 2 mil. Mas quantas pessoas realmente recebem lá? A média salarial é superestimada, porque normalmente incluem Kiev e outras cidades onde os salários são altos. Na verdade, pode ser que lá seja realmente 300 dólares, 400 ou até menos. Principalmente para médicos e professores, exceto em hospitais de luxo ou escolas de elite. No geral, essa proposta até que não é ruim, mas precisaria ser melhorada. E além disso, não tenho certeza se esse cara está dizendo tudo isso realmente para fazer acontecer. Pode ser, respeito, mas se for só autopromoção, já tem muitos que fazem só marketing. Aliás, escrevam aí se vocês sabem quem é, porque faz muito tempo que não ouço algo mais ou menos sensato assim. Primeira vez em muito tempo que ouço algo razoável. Bom, no geral, é assim que estão as coisas por aqui. Ou seja, continuam as ameaças à Bielorrússia, continua a catástrofe militar de todos os lados, continuam essas ameaças de ambos os lados. E ao mesmo tempo, os políticos continuam se encontrando. Esse encontro com a Tikhanovskaya, que parece meio encenado, só confirma o que eu estou dizendo. Absolutamente ninguém precisa dessa paz. O que querem é só conversar em algum lugar, sentar bonitinho, tirar foto, pendurar mais um diploma ou certificado, ganhar um prêmio ou uma graninha para desenvolver algum projetinho próprio. E continuar muito satisfeitos consigo mesmos e com seu líder poderoso. Mas é só isso. Até mais a todos. Uma vez nos disseram que o dólar ia chegar a 40 ou 45 com o Zelensky, que haveria caos no país, que haveria guerra. Olhem só, nada disso aconteceu. E nada aconteceu. Nada aconteceu.